Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o especialista. Meu nome é Carolina, eu sou coordenadora clínica na Monlic e hoje nós iremos falar de úlcera venosa, mais especificamente sobre a terapia compressiva no tratamento destas feridas. E hoje, nosso bate-papo é com o Dr. Nelson Coutinho. O Dr. Nelson é cirurgião vascular e endovascular, radiologista intervencionista, mestre e doutorando em Ciências da Saúde e professor universitário da Uninasal. Olá, Dr. Nelson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco hoje. Oi, Carol, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado sempre pelo apoio da Mônica e querendo trocar esse bate-papo com a gente, tá? Eu fico muito feliz dessa oportunidade e ainda mais podendo falar de um assunto que eu gosto tanto, tão legal e tão do nosso dia a dia da vascular, que é justamente a insuficiência venosa crônica, que é aquilo que vai gerar as úlceras varicosas, né? Então, assim, sempre é espetacular ter a oportunidade de falar isso, divulgar essa patologia, divulgar os tratamentos, né? E aí, tendo um apoio desse da Mônica para fazer isso é espetacular. Então, fico muito agradecido. Nós que agradecemos. Dr. Nelson, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância das feridas venosas. Claro, né? Bom, se eu for falar de úlcera venosa, da importância, eu posso passar aqui 2 dias falando aqui, vai ser muita informação. Então, eu vou fazer o seguinte, né? A gente já tinha pensado sobre isso e tirando toda aquela questão da qualidade de vida, do ponto do bem-estar individual do paciente, se a gente não for falar dessa parte, mas falar de outra parte, que seria só a incidência, a prevalência dessa patologia e do custo que isso gera individualmente para a sociedade, só isso aí já é um ponto de impacto absurdo. Para você ter uma ideia, atualmente sabe-se que cerca de 500 mil a 2 milhões de americanos todos os anos desenvolvem uma úlcera varicosa. Então é um número muito expressivo. Se a gente for falar do ponto de vista mundial, a gente já tem um impacto de cerca de 1% de toda a população ocidental terá úlcera. Então, imagine, só no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas, já garante aí mais de 2 milhões de úlceras. Né? Países de terceiro mundo tendem a ter mais úlceras venosas. Tá? Populações de idosos a partir dos 60 anos de idade também é muito mais uma incidência dessas varizes, dessas úlceras, dessa insuficiência venosa crônica. Então, o que a gente vê? O que a gente entende? A gente pega um país como o Brasil, terceiro mundo, país continental, com um número de pessoas assim, mais de 200 milhões de habitantes, onde a população está cada vez envelhecendo, é cada vez mais importante a gente falar da úlceras venosas, a gente falar da insuficiência venosa crônica e entender que, sim, tem tratamentos muito eficazes, alguns, claro, mais complexos, mais invasivos, outros menos invasivos, o somatório deles sendo uma opção espetacular, tá? Mas que grande parte da população que possui a úlcera venosa crônica, ela pode se beneficiar com tratamento simples. Vamos falar daqui a pouquinho disso daí. Mas, além dessa quantidade de pessoas que é imensa, que possui isso aí, essas úlceras venosas, a gente também falar um pouco do custo, tá? Se tem uma ideia, estou aqui dando uma olhadinha aqui, filando aqui meus valores aqui, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles colocam cerca de 25 bilhões de dólares americanos por ano para tentar fechar ou manter as úlceras fechadas. Se você for para a Austrália, eles colocam cerca de 200 a 300 dólares por semana por úlcera. Já no Reino Unido, já falam cerca de 7.600 libras por ano por úlcera, e se esse valor vai a 4 ou 5 vezes mais quando a úlcera não consegue ser fechada. Então, os valores impactados assim para a gestão de saúde pública é absurdo, tá? E sem contar que você tem que pensar que, além do tratamento para conseguir fechar essa úlcera, você tem que contabilizar os dias de ausência dessa pessoa do trabalho, de beneficiamento e tudo mais. Então, quer dizer, existe um valor muito alto. Eu não estou nem falando ainda da parte principal, que seria o bem-estar do indivíduo, tá bom?
É isso que eu ia falar, né? Nós não estamos ainda nem falando da qualidade de vida, né? Do impacto na qualidade de vida. Fora isso, é um grande impacto econômico. E quando o doutor fala sobre os tratamentos, né? Que alguns são mais eficazes, ou outros mais rápidos. Quando o senhor está falando desses tratamentos, sobre quais que o doutor está falando? Bom, aí tem várias coisas, né? A gente pode estar falando aí da parte cirúrgica, não cirúrgica, e aí vai entrar ablações percutâneas, cirurgias desconexão de safena, safenectomias, derivações, injeções de substâncias escleróticas como a espuma, outros agentes, debridamentos mais ou menos agressivos, né? Sem contar toda a outra parte que seria menos agressiva, como mudança de estilo de vida, elevação de membros, curativos compressivos, monocamadas, multicamadas, curativos inelásticos, curativos que vão diminuir a quantidade de absorção de quantidade de secreção, de exudato, tá? Então, assim, tem várias coisas que nós vamos utilizar, tá? Se sabe que só a utilização de terapia compressiva já consegue atingir, né, uma cura de cerca de 50% a 60% dos casos. Tá? Então, veja que uma terapia não cirúrgica, uma terapia que qualquer pessoa, em qualquer local do Brasil, pode ser num posto de saúde, onde tiver, podendo ter acesso a terapias compressivas, ela vai conseguir fechar mais da metade dessas úlceras. E se você contar autoterapias como fazer exercício físico, porque nós precisamos trabalhar a bomba periférica, que é a nossa panturrilha, estilo de vida, perda de peso, elevação de membros, né? Então, tudo isso você vai conseguir ter um resultado ainda melhor, tá? Perfeito. E quando nós falamos, então, da terapia compressiva, né? O que ela é, como ela age, né? E por que nós devemos utilizá-la, né? Qual que é, na verdade, o papel dela nesse tratamento? Tá, perfeito. Bom, eu até prometi que eu não ia falar nada de fisiopatologia, vou falar só duas linhas para você entender, tá? Fique à vontade. De forma bem rápida, bem direta, as úlceras, elas são uma consequência, elas são, digamos, o ápice de uma doença de base. A úlcera, ela não é a doença, ela é a consequência da doença. A doença é a hipertensão venosa, é a insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica é uma alteração fisiopatológica onde você vai ter de decorrência, e aí vai ter as varizes, vai ter dilatações de vasos, tudo mais, mas a grande questão da insuficiência venosa crônica é gerar uma hipertensão venosa, ou seja, a pressão venosa lá no pé do paciente, lá no tornozelo do paciente, vai estar muito mais elevada, tá? E a gente precisa arrumar algum modo, ou vários modos, de diminuir essa pressão, tá? Então, como sempre falo, se eu falar de curativos normais, curativos para absorção, curativos para evitar que tenha mais lesões, eu sempre falo, é um tratamento de fora para dentro que vai ajudar, mas não adianta se você não tratar o de dentro para fora, tá? Então, o que acontece? Se a gente já sabe que as úlceras venosas são decorrentes de uma hipertensão, vamos utilizar esses meios que nós temos para ajudar essa pressão a diminuir. Vamos colocar o sangue para voltar, vamos trazer o sangue de volta dos pés para a região abdominal. E aí é nesse momento que vai estar agindo uma compressão, uma terapia compressiva. Por quê? Já se sabe que a terapia compressiva, na hora que você vai fazer a bandagem, que você vai usar meia, que você vai usar qualquer tipo de bandagem ou de curativo da terapia compressiva, essa terapia ela é baseada na teoria de que essa pressão externa vai aumentar a pressão interna dos músculos, vai ajudar no retorno venoso, vai reduzir essa hipertensão venosa. Então, toda a questão do uso da hipertensão venosa é diminuir ela. Quando a gente faz os curativos, já se sabe que a terapia compressiva ela tem um resultado espetacular. Uhum. E terapia com terapia inelástica, ela tem um bom resultado, mas a terapia com compressões elásticas tem resultado muito superior. E também já se percebe que terapias compressivas com uma pressão mais elevada têm um resultado melhor do que de baixas pressões, tá? Então, um curativo de pressão de terapia compressiva ideal, a gente tem que pensar sempre num curativo, uma bandagem, um sistema em que ele tenha uma compressão
elástica e de uma compressão elevada, porque aí você vai ter um resultado melhor, vai conseguir reduzir mais ainda, mais rápido, de forma mais intensa, essa pressão venosa aumentada. Tá? Então, assim, o modo de agir é baseado nisso, diminuir a hipertensão venosa. Tá? E por que a gente vai usar? Bom, todos os trabalhos, aí já tem, olha, dezenas, centenas de trabalhos científicos comparando inelástica com elástica, com terapia, aí já se sabe. Terapia compressiva é padrão ouro para tratamento de úlcera venosa. Tá? E quanto mais precocemente a gente conseguir agir, quanto mais precocemente a gente conseguir intervir com essas bandagens, essas terapias elásticas, vamos ter resultados melhores. Vamos estar pegando a doença na fase mais inicial, onde vai ter menos hipertensão venosa, onde vai ter menos processo inflamatório crônico, onde a ferida ainda vai estar numa fase mais inicial. E quanto mais cedo a gente começar a tratar isso, mais rápido o resultado, menos agressão vai ter essa úlcera. Então, doutor, quando nós falamos da terapia compressiva, nós estamos falando de um tratamento da causa base. Por isso, também um dos benefícios da terapia compressiva para essas feridas. Perfeito, Carol, você foi perfeita, foi incisiva na situação. Sempre que a gente fala de curativo, a gente está sempre pensando em tratar uma consequência, né? O paciente que teve uma lesão, e estamos tratando a lesão, o paciente que teve qualquer problema de curativo, geralmente, assim, sempre é para tratar uma consequência. Igualzinho seria numa situação de úlceras venosas. Não vamos tratar com curativos nas úlceras venosas, nós estamos tratando a consequência, que é a úlcera. Nós estamos tentando ajudar o corpo a resolver um problema de base, dando um pouco mais de substância para ele, seja com uma assistência de diminuir as datos, inflamação, seja o que for. No caso das terapias compressivas, não. E aí que é o legal, nós estamos tratando a causa de base. A doença é a insuficiência venosa, tá? Que tem vários aspectos, Por exemplo, se eu tiver uma insuficiência venosa, de uma insuficiência grave de refluxo, de veia femoral, eu não tenho como operar isso, não tem cirurgia para isso, não tem ablação para isso, não tem. A terapia vai ser 100% compressão, claro, além de comportamentais, que nós vamos passar, que é a questão de elevação de membros, perder peso, exercício. Mas a terapia compressiva, ela é a terapia da causa base da doença. Então, na hora que você consegue ter um curativo, onde você faz um curativo simples, sem aquele overload, curativo fácil, para a gente possa mexer a perna, porque mexer a perna é fundamental para o tratamento, a gente tem que trabalhar a panturrilha, então o pé tem que mexer. Tá? Então, você tem um curativo sem overload, um curativozinho leve, você tem um tratamento, que é algum tipo de terapia compressiva, elástica, de alta pressão, ou pelo menos média alta pressão, você vai estar tratando a consequência da ferida e a causa da ferida, que é a hipertensão venosa. Então, assim, é de suma importância. As pessoas ainda, tanto os médicos, no geral, seja o generalista que está num posto, seja muitos vasculares que não estão querendo mais, cansaram de tratar essas úlceras, porventura da vida, e se vai curativo, está se enganando o paciente. Então, uma coisa tão simples como, simplesmente, você colocar um tratamento de uma terapia compressiva. Tá? Então, assim, foi perfeito. Terapia compressiva trata a causa base da doença. Quando nós falamos do aspecto da ferida, né? Então, os benefícios nós entendemos perfeitamente, né? Foi perfeitamente colocado, né, pelo doutor. Onde eu sinto, então, esse benefício na ferida? Né? Quais aspectos da ferida são beneficiados de acordo com a terapia compressiva? Todos os aspectos modificam, todos os aspectos, tá, Carol? Isso aí é interessante como muda tudo. Porque na hora que a gente está utilizando a compressão, nós estamos tratando a causa da doença, nós estamos diminuindo a hipertensão venosa, nós estamos diminuindo o estímulo inflamatório crônico, nós estamos quebrando aquela cadeia que está mantendo aquela ferida sempre na fase inflamatória. A ferida por completo ela começa a mudar. Tá? Tive uma oportunidade, eu e a professora Gina Carvalho fizemos um trabalho bem interessante com uma compressão elástica também, monocamada, um trabalho que nós fizemos há um tempo atrás, e assim, foi muito interessante. Nós tivemos resultados espetaculares, porque a gente avaliou as situações que não são tão comuns. Claro, avaliamos a dor, que é a principal queixa do paciente,
e avaliamos a qualidade do sono. Ou seja, o trabalho foi extremamente inédito, porque a gente nunca viu na literatura nenhum trabalho que avaliasse qualidade do sono em pacientes com úlcera venosa no tratamento com terapia compressiva. E tivemos o resultado assim, todos os pacientes melhoraram bastante a qualidade de sono. A dor, todos tinham uma queixa de dor muito grande, baixaram para dor leve ou não tiveram dor. Melhorar a qualidade de sono. Avaliamos também, claro, melhorou o aspecto da ferida, melhorou a quantidade de exudato, quer dizer, toda a ferida ela modifica, simplesmente com tratamento só de terapia compressiva, sem terapia medicamentosa adjuvante, sem terapia comportamental, simplesmente a terapia compressiva. Então, assim, já é batido, já é a história de prego batido, ponta virada, tem que se colocar a terapia compressiva, tem que haver uma terapia compressiva, que é aí que está agora a grande jogada, que é grande questionamento. A terapia compressiva, ela tem que ser feita, o ideal é que ela possa ser feita pelo próprio paciente ou por alguém da moradia do paciente. E aí que a gente começa a ter algumas dificuldades, que muitas das terapias compressivas, o paciente tem que se deslocar, ir até um técnico, até um local de curativos, e nem sempre ele consegue estar disposto a fazer isso, né? Visto que a terapia compressiva para a úlcera venosa, ela geralmente acontece em pacientes com nível socioeconômico um pouco mais baixo, por falta porque não procura antes o colega médico, não vai atrás antes, não busca. Não é exclusivo da classe socioeconômica mais baixa, não é o caso. Do consultório particular, eu tenho pacientes, inclusive ontem foi me visitar só para me agradecer. É engraçado, os pacientes que a gente consegue fechar essas úlceras, eles têm um carinho muito grande, porque eles passam anos para fechar, então quando eles conseguem, eles vêm com carinho. Ele foi ontem no bater papo no meu consultório, só para bater papo, me agradar, um abraço, para agradecer, que a úlcera dele já fechou, já tem uns 3 meses, ele fechou a úlcera dele, e ele está muito feliz, tá? Mas, assim, os benefícios são todos. Tem que usar a terapia compressiva, a gente sabe que já tem um resultado muito bom. Realmente, doutor Nelson, é um assunto muito interessante. Eu acredito que renda muitos outros bate-papos com especialista, onde nós podemos conversar sobre os desafios, os tipos, né, de terapia compressiva. Então, fica aqui o meu convite para um próximo bate-papo, para a gente poder falar mais de úlcera venosa e mais, né, de terapia compressiva. Então, para finalizar, eu gostaria de abrir agora esse espaço, né, para que o doutor deixe uma mensagem, né, para os profissionais que estão nos assistindo, ou então para os pacientes que possuem úlcera venosa, né, para os seus familiares que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Fique à vontade. Ok, Carol, muito obrigado. Como eu falei no começo, eu sou apaixonado por essa parte, eu poder passar aqui horas falando. Vou tentar falar 2 minutinhos assim, só para lembrar todo mundo. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa pode ter insuficiência venosa crônica em qualquer estágio. Seja em questão de varizes, seja pequenas manchas na pele, tipo café com leite. Tá? A úlcera é a expressão máxima da doença. Mas tem várias etapas no meio do caminho que você pode chamar a atenção e você dá a oportunidade de você procurar o especialista a tempo de tratar da fase bem inicial da doença. Tá? Na hora que você já chega com a úlcera, não desanime. A úlcera é chata de tratar um pouquinho, demora, mas depende 100% da boa vontade de querer do paciente. Tá? Então, mas a gente sabe, como eu falei no começo, 60% em média das úlceras conseguem fechar após 24 semanas. Veja bem, são 6 meses de tratamento, não é coisa rápida, mas conseguem fechar as úlceras só com o tratamento de terapia compressiva. Então, se você consegue associar ao tratamento outras coisas, mudança de comportamento, estilo de vida, exercício físico, perda de peso, elevação de membros inferiores e algumas medicações que podem utilizar, curativos específicos, a gente reduz drasticamente esse período de 24 semanas para 12 semanas, para 8 semanas. Eu fecho feridas, às vezes, de 5 anos, eu consigo fechar, às vezes, em 3 meses, às vezes em 2, às vezes em 1 ano. Depende da vontade, da força, garra que tem o paciente, tá? Então, assim, é importante que todo mundo colabore, na família da pessoa. É um tratamento que precisa de muita ajuda e muito apoio, tá? Mas, assim, gente, não desistam, busquem ajuda, tá? Qualquer coisa, quiser perguntar alguma coisa, disponibilizo aí meu Instagram para poder fazer algumas perguntas diretas, a gente responde sempre que for possível, tá bom? E, novamente, agradeço a Mônica pela essa oportunidade, por esse espaço, para bater um pouco papo
dessa patologia tão importante e tão, às vezes, marginalizada, esquecida, que são as nossas úlceras venosas crônicas. Doutor Nelson, muito obrigada. Nós, da Monic, que agradecemos. Obrigada pela tua participação, pela tua presença, pelas excelentes explanações. Agradeço também a todos que estiveram conosco nesse momento. E é isso. Então, meu muito obrigado. Nos sigam em nossas redes sociais. E até o próximo Bate-Papo com o Especialista.